Olá, galerinha! Tudo tranquilo e favorável com você aí? Muito bem! Vamos lá então, vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Valeu então, de olho na tela, nossa agenda, aula 12, gramática, concordância verbal, parte 2. Vamos trabalhar a concordância do verbo com o sujeito composto, ok? Então, já iniciando aqui com esta tela, e aí, claro, você se organiza, fica na sua melhor posição para você acompanhar a explicação desta aula. Pode tomar nota também, produzir aí já o seu resumo. Concordância verbal. Concordância do verbo com o sujeito composto. Legal, né? Vamos lá então ver algumas regras básicas. Iniciando com uma regra geral. Concordância, né? Verbo com sujeito composto. A regra geral diz o seguinte: quando o sujeito composto estiver posicionado, olha lá, antes do verbo, o verbo vai para o plural. Ok? Simples assim. Regra 1. Quando o sujeito é composto e anteposto ao verbo, a concordância se faz no plural. Vamos ver aqui no exemplo. Pai e filho conversaram longamente. Primeiro, nessa oração, o exercício é encontrar o sujeito. Qual é o sujeito da oração? Pai e filho. Temos aí um sujeito composto. Né? Pai é um sujeito, filho outro sujeito. Então, sujeito composto. Se o sujeito é composto, né, e está antes do verbo, o que a regra geral diz? Que o verbo tem que estar no plural. Então, pai e filho conversavam longamente. Então, tem que ser conjugado, né? Fazendo essa concordância com o sujeito no plural. O sujeito é composto, então o verbo fica conjugado no plural, né? Olha lá. O que isso vem dizer agora? Temos aqui, pais e filhos devem conversar com frequência. Aqui o nosso sujeito composto está no plural. Então, não tem problema nenhum aí na conjugação, né? Pais e filhos devem conversar com frequência, tá? Acredito que a atenção maior é no exemplo 1, né? Pai e filho, como é que fica isso na concordância? Lembrar que o sujeito é composto, então você vai fazer a conjugação do verbo no plural, tá ok? Atenção, o verbo pode ficar no singular em dois casos: quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração gradativa. Por exemplo, formação aí, uma enumeração gradativa. Inquietação e desejo o dominam. Então, o verbo aqui, ele aqui no caso, vejam só, nós estamos com uma gradação. Primeiro aparece o quê? A angústia. Depois de angustiado, a inquietação. Depois, desespero. Né? O dominaram. Pode, seguindo a regra, ficar também no singular. A angústia, inquietação e desespero o dominou. Nos sujeitos compostos, formado por pessoas gramaticais diferentes, a concordância obedece uma hierarquia, né? Primeira pessoa do plural vai sempre prevalecer, vai estar sempre em primeiro lugar sobre a segunda pessoa.
que por sua vez vai prevalecer sobre a terceira pessoa, né? O que é essa hierarquia? Primeira pessoa, né? Ela vai estar prevalecendo sobre a segunda pessoa, que vai prevalecer sobre a terceira pessoa, né? Ok? Essa hierarquia. Então, nós temos aqui um exemplo. Eu, tu e seus irmãos vamos ao sítio. Olha só. Significa que nós vamos ao sítio. Mas na organização, né, o sujeito aí ele é formado por pessoas gramaticalmente diferentes. Né? Olha só, eu tenho eu, primeira pessoa, tu, a segunda pessoa, e seus irmãos, terceira pessoa. Segundo exemplo, tu e teu amigo vais ao sítio. Né? A segunda e que prevalece sobre a terceira. Tu e teus amigos vais ao sítio. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui eu, tu e seus irmãos correspondendo à primeira pessoa do plural, ou seja, nós, né? Nós vamos ao sítio. Tu e teu amigo vais ao sítio, correspondendo aí à segunda pessoa do plural. Vós vais ao sítio, ok? Pais e filhos precisam respeitar-se. Pais e filhos. O que acontece aqui? Eles, né? Eles precisam respeitar-se. Terceira pessoa do plural. Eles precisam respeitar-se, tá? Quando você estiver na produção textual, que sempre a gente utiliza aí esse sujeito composto, aí já para não ficar repetido, vai fazer essa troca. E lembrando da conjugação. Então, observe, quando o sujeito é composto, formado por um elemento da segunda pessoa e uma da terceira, é possível empregar o verbo na terceira pessoa do plural. Né? Tá bom? Nos casos do sujeito composto pós-posto ao verbo, né? Pós-posto ao verbo, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo, tá? Isso é uma opção e não uma obrigação. Vou até colocar aqui, ó. Opção. Então, vamos lá. Cadê o verbo da oração? Faltaram. Faltaram. Faltaram o quê? Coragem e competência. Então, nós temos o nosso sujeito composto. Temos o nosso sujeito composto aqui, né? Sujeito composto. O verbo concordando com esse sujeito composto. Lembrando que a regra diz que quando ele estiver pós-posto ao verbo, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. Isso é uma opção, tá? Segundo exemplo, faltou coragem e competência. Aqui, por que o nosso verbo faltou? Está aqui concordando com o núcleo mais próximo, né? Porque nós temos essa opção dentro da regra, né, da língua portuguesa sobre concordância. Beleza? Então, as duas possibilidades aí de concordância com o sujeito composto pós-posto ao verbo, né? Pós-posto ao verbo, ou seja, o sujeito composto vem depois do verbo. Nesse caso, você aí observa essa opção, tá? De concordar com o núcleo mais próximo.
quando ocorre a ideia de reciprocidade. No entanto, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Aqui muda todo de figura, né? Abraçaram-se, vencedor e vencido. Tá? Reciprocidade, né? Abraçaram-se, olha a reciprocidade aí. Vencedor e vencido. Nesse caso, a regra diz que a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Então, está no plural. Abraçaram-se, vencedor e vencido. Ofenderam-se, o jogador e o árbitro. Concordando aí o verbo, tá, com o sujeito, composto. Vamos para os casos especiais, tá? Temos aí casos especiais. Sujeito composto ligado por ou e nem. Nesse caso, o verbo concorda com a ideia transmitida. Então tem que ficar de olho aí na ideia, né? Vamos lá. Primeiro, Luci ou Márcia conseguirá a vaga. Luci ou Márcia conseguirá a vaga. Nesse caso aqui, o ou está com a ideia de exclusão. E aí o verbo fica no singular, tá? Conseguirá. Olha aí, ó. Quando ter ideia de conclusão, o verbo fica no singular, né? Por quê? Não sabe aí por que é exclusão? Porque uma das duas aí vai ficar fora, né? Que só vai conseguir a vaga uma pessoa, beleza? Sorriso ou lágrima fazem parte da vida. Essa oração aqui tem ideia de inclusão, tá? Já vai incluir alguém, né? Sorriso ou lágrima fazem parte da vida, tá? Então, um ou outro, né, vai fazer parte aí da vida. Então, a ideia é de incluir. Nesse caso, o verbo fica no plural. Incluiu, já é plural, tá? Vamos lá, mais uma. Nem eu nem ela sabíamos do resultado. Qual é a ideia aqui? Nem eu nem ela. Nem eu nem ela. A ideia aqui é de soma, né? Nem eu nem ela sabíamos do resultado. De adicionar, né? Acrescentar. Nesse caso, olha o verbo. Sabíamos. Fica no plural. Tá? Então, nessas expressões, no sujeito composto, tá? Quando ele for ligado por ou por nem, você vai fazer a concordância observando aí, tá? Essas três dicas, essas três regras. De olho na ideia. Ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Ideia de inclusão, pluralidade, fica no plural. E nem, quando estiver com ideia de soma, o verbo também vai para o plural. Vamos lá, casos especiais com mais de um sujeito composto, ligado por expressões nenhum nem outro, ou um ou outro. Nesse caso, admite o verbo no singular ou no plural. Olha que legal. Pode ser um ou pode ser outro, né? Então, vamos ver o exemplo. Nenhum, nem outro falava a verdade. Já que eu posso usar as duas maneiras, então temos aqui as duas. Nenhum nem outro falava, ó, singular. Também pode ser nenhum nem outro falavam a verdade, tá? Usando
um ou outro está correto. O verbo no plural ou no singular. Vamos lá. Um e outro sabiam a língua materna. Um e outro sabia a língua materna. Legal essa regra, né? Muito bem, vamos lá. Casos especiais agora com sujeito inexistente. O verbo ser indicando horas. O verbo vai concordar com o número. Por exemplo, são, olha aí o verbo, são 4 horas. Vai concordar com o número, né? São 4 horas. Eram quase 6 horas, né? 6 é mais de 1, né? Já é meio-dia. Já é meio-dia. Já é meia-noite. Ok? Casos especiais, sujeito inexistente. Quando o sujeito do verbo ser é um pronome. Isto, isso, aquilo, tudo, ou o com sentido de aquilo. Nesses casos, o verbo concorda com o predicativo. Exemplo: aquilo eram conflitos da idade. O verbo da oração, né? Olha aqui o verbo ser. E o predicativo, porque a regra diz que, nesse caso, o verbo aí tem que concordar com o predicativo. Aquilo eram conflitos da idade. Nem tudo são flores da vida, né? O nosso sujeito, nem tudo. O verbo da oração, verbo ser. O predicativo, flores, né? Tá? Então, nem tudo são flores na vida. Concordando com o predicativo. O que há de novo na casa são as janelas. O nosso sujeito, olha lá, o com sentido de aquilo. O que há de novo na casa, né? O nosso sujeito, são as janelas. O nosso verbo ser, concordando aí com o predicativo. Beleza? Sujeito constituído por expressões de porcentagem. Nesse caso, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo: 25% do orçamento foi aprovado, tá? Então, 25% do orçamento foi aprovado, né? O verbo concorda com o número quando vier antes dele. Antes dele. Então, nós temos nosso percentual aqui, 20%, né? E o verbo está antes, sim. Olha lá, perderam-se 20% do lucro na venda. Tá? Ficou excluído, ó, o nosso percentual, 1% fica no singular. Excluído, ficou excluído 1% dos candidatos. 20% aqui não tem como ficar no singular. Então, vai para o plural. O verbo fica no plural, atenção. O verbo fica no plural se o número vier determinado por artigo no plural. Os, olha aqui, o nosso artigo, os 20% dos lucros, olha o verbo, perderam-se. Apareceu porcentagem e está com determinante, com o artigo, precedendo aí essa porcentagem,
então o verbo não tem erro, vai para o plural. Beleza? Vamos lá. E assim, para fixar na mente e no coração, regra geral, sujeito composto, primeiro, quando for anteposto, o verbo vai para o plural. Por exemplo, o técnico e os jogadores chegaram, né? Ontem. Quando estiver pós-posto, o verbo concorda com o núcleo mais próximo, tá? Ou, segunda opção, fica no plural. Primeiro, chegou ontem o técnico e os jogadores. Chegaram ontem o técnico e os jogadores. Beleza? Muito bem, então, olha lá. Gostou aí? Você que acompanhou essa aula? Tranquilo. Então, as regras elas são básicas, né? Teve dúvida? Corre lá na nossa playlist, tá? E pode estar verificando mais uma vez essa aula. Vamos lá, vamos juntos encerrar? Convido você para a leitura da mensagem. Estude, batalhe, confie em você, ganhe a sua independência. Você vai ver que as suas escolhas vão ser sensacionais. Valeu então! Estamos aqui encerrando mais uma aula. Até a próxima! Valeu!